Olá, boa noite. Na semana decisiva para as eleições municipais, a Record exibe mais uma rodada de sabatinas com os candidatos a prefeito de Ribeirão Preto e Franca, cidades onde a decisão será em segundo turno, no próximo domingo. As entrevistas são ao vivo no SP Record, com transmissão simultânea no Play Plus, no YouTube, no canal r7.com. Esse conteúdo na íntegra será reapresentado no Balanço Geral e estará disponível no canal da Record Interior, também no YouTube. Desta vez, você, eleitor, também participa. As perguntas enviadas ao nosso jornalismo foram selecionadas e vão ser exibidas aos candidatos. Hoje quem está conosco é Marco Aurélio, do Partido Novo. Marco Aurélio tem 54 anos, é empresário, graduado em Química Industrial e pós-graduado em Gestão Empresarial. É casado, tem 5 filhos. Tem como candidato a vice-prefeito Antônio Carlos da Freiria, também do Partido Novo. O partido não fez coligações. No primeiro turno, Marco Aurélio teve quase 25% dos votos válidos, foram 66.136 votos. Candidato, seja bem-vindo mais uma vez, seu tempo começa a contar a partir de agora. Candidato, antes da gente começar a falar das propostas, gostaria que o senhor olhasse ali na câmera e dissesse para o eleitor que está nos assistindo agora, por que no domingo ele deve confiar o voto no senhor? Porque a nossa proposta, ela é de fato real e sincera para você, eleitor aí de Ribeirão Preto. Nós não temos aí grupos políticos que financiam campanhas ali dos candidatos para depois, quando eventualmente esse candidato senta na cadeira de prefeito, ele é cobrado e ele não tem autonomia para fazer o que precisa ser feito para você em casa. Então a nossa proposta é sincera, honesta e real para fazer para você, eleitor de Ribeirão Preto. Candidato, seu adversário fez coligações com 10 partidos, o senhor tem apenas um Novo, né, partido que é filiado. Por que uma gestão sem coligações é melhor do que uma gestão com outros partidos? Pascoim, é exatamente isso que a população espera. Independência do prefeito para fazer o que precisa ser feito para a população de Ribeirão Preto. Nós temos vivido aí experiências sempre em Ribeirão Preto que não foram boas, nem eficazes, nem eficientes, e tão menos atenderam à expectativa do eleitor, à expectativa de você que está em casa. E a gente sabe por quê. Porque quando eventualmente um prefeito que vem carregado com muitas pessoas, ele tem que distribuir os cargos e aí a prefeitura fica muito pesada. E ele não tem a chamada vontade política. O que é isso? É exatamente o que nós temos. A independência de fazer o que precisa ser feito para resolver o problema de vocês. Problema de falta de água, problema na fila nas creches, problema nas filas dos postos de saúde, os problemas da zeladoria urbana. Tudo isso é reflexo de uma gestão que vem carregada e que não consegue fazer. O nosso projeto é um projeto independente. Eu tenho falado muito aqui, a nossa coligação é exatamente com o povo de Ribeirão Preto. Então, pela primeira vez na história de Ribeirão Preto, nós temos a oportunidade de fazer uma gestão pública municipal na prefeitura com o povo no poder. E é isso que nós vamos fazer aqui em Ribeirão Preto a partir do dia 1º de janeiro de 2025. É você que vai estar lá comigo. Candidato, o senhor tem experiência na gestão privada. Como é que isso pode ser adaptado à gestão pública, já que a gente sabe que são gestões diferentes? Sem dúvida. Pascoim, veja bem, gestão é administração. Administração é administração em todos os lugares. Quem administra bem uma casa, você que está aí, administra bem suas contas, consegue manter aí a economia interna da sua casa, consegue fechar ali o seu mês sem dever para ninguém, sem pegar empréstimo ou coisa parecida e administrar bem a casa. Na empresa, funciona da mesma maneira. Uma empresa que prospera, que começa pequenininho e vai crescendo, que é o nosso caso, nós começamos no fundo de casa e fomos crescendo graças a Deus, e hoje nós temos aí uma empresa sólida com mais de 30 anos, nós aplicamos aí o princípio de gestão, que é gastar menos do que recebe, manter as contas em dia e fazer o que precisa ser feito para poder prosperar. Na gestão pública funciona a mesma coisa. Então,
ter um gestor, um administrador na gestão pública é totalmente coerente. É muito diferente do que ter um político na gestão. Aquele que não tem no seu currículo uma preparação e capacitação para poder fazer uma administração pública muitas vezes. Mas ele sim tem um preparo de política, aquele político de carreira que vem de 4 em 4 anos aí prometendo, fazendo falsas promessas e não cumprindo só pelo voto. Então, essa é a grande diferença. E eu digo mais, uma pessoa honesta, ela é uma honesta em casa, ela é honesta na empresa, ela é honesta na administração pública. Então, são os princípios básicos de administração, de honestidade, de capacidade e de planejamento é que vão determinar o sucesso, a eficácia e a eficiência nos serviços prestados para você que está em casa. E essa é a nossa proposta do Partido Novo para atender você que está em casa. Candidato, a gente vai exibir durante aqui a nossa entrevista perguntas que foram feitas por eleitores. Nós recebemos perguntas aqui pelo WhatsApp da Record e também perguntas que foram feitas nas ruas. A nossa primeira pergunta, quem mandou foi a Marley. Ela é comerciante no bairro Parque Industrial Tanquinho. Vamos ver aqui então o que a Marley está perguntando aí para o senhor. Meu nome é Marley, sou daqui de Ribeirão Preto, do Parque Industrial Tanquinho, da Rua Romano Coró. Eu gostaria de estar perguntando aos candidatos a prefeito de Ribeirão Preto o que eles têm de proposta para poder estar resolvendo o problema da enchente em Ribeirão. Eu pergunto pelo fato de eu ter passado por 4 enchentes já, tendo grandes prejuízos, muitas perdas de eletrodoméstico, móveis e da minha loja. É uma loja que eu entrei com um projeto na prefeitura para construir, foi liberado para construir essa loja e infelizmente, eu passei por grandes prejuízos aqui, inclusive agora, dia 23 de dezembro de 2023, bateu o recorde aqui na Rua Romano Coró de 1,10 m de altura de água. E eu gostaria de saber o que é que os candidatos têm de proposta para resolver o problema. E aí, candidato, a situação ali no Tanquinho, nessa região onde a Marley tem a loja, é uma situação bastante problemática. É uma situação crítica. Eu quero elevar as minhas considerações para você aí, viu, dona Marley? E a gente vai fazer, inclusive, uma visita aí para você também. Nós temos algumas pessoas que moram no bairro e eu já entrei em contato e a gente sabe que isso acontece de forma recorrente, ou seja, entra governo, sai governo e continua o mesmo problema. Nós identificamos, por exemplo, que não existe um plano municipal de manutenção, por exemplo, de limpezas de rios. São as dragagens, rios e córregos, no caso são córregos, né? Dragagens. Plano de manutenção, de limpeza, por exemplo, de boca de lobo, que faz a drenagem. E eu quero lembrar a você, isso a gente vai implementar, tá? Isso faz parte do nosso plano, para evitar e mitigar esse tipo de problema, para que causam essas enchentes e causam esses danos aí tão severos para a população. E a gente também construiu, dentro do Plano Municipal de Defesa Civil, um plano de contingências contra desastres naturais. Eu quero lembrar você aí de Ribeirão Preto, que Ribeirão Preto está numa zona de problemas possíveis de desastres naturais. Eu estou falando de enchentes. Nós já tivemos, inclusive, pessoas mortas no passado. Toda vez que acontece algum tipo de chuva um pouco mais forte, a gente tem aí problemas recorrentes. E o Plano Municipal de Defesa Civil, ele serve para isso. Mas as ações que todos os entes da sociedade devem tomar, estou falando de gestão pública, as forças de segurança, inclusive envolvendo a sociedade civil em casos como estes, têm que ser encabeçadas e coordenadas pela Prefeitura Municipal. Então, nós oficiamos já a Prefeitura Municipal para que isso seja feito. Nós já estamos construindo, nós temos propostas para poder também trazer essas soluções. Imediatamente, para resolver esses problemas nos locais mais críticos, nós precisamos aumentar a demanda dessas drenagens. Aí eu vou, inclusive, falar sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico. Nós temos um problema sério também, que já está no nosso plano, que é o mapeamento dessas redes de microdrenagem, ou seja, a água pluvial, para que a gente consiga fazer a manutenção em todas elas e a gente não tenha esses problemas recorrentes como a gente está tendo em Ribeirão Preto. Candidato, vamos para a próxima pergunta. Agora quem pergunta é a Fernanda. A Fernanda mora na Vila Virgínia. Vamos ver a pergunta que ela tem.
Minha pergunta para os candidatos seria qual a proposta para a geração neném de trabalho ou de estudo? Qual seria a proposta dos candidatos? Geração neném, não está trabalhando, nem está estudando. Qual que é a proposta, candidato? Criar planos de incentivo para que essas pessoas sejam sensibilizadas e venham participar do mercado de trabalho, do desenvolvimento econômico. Nós temos dentro do Acelera Ribeirão um plano que é chamado de Grupo GDCAP, que é Grupo de Desenvolvimento e Capacitação Empreendedora para as pessoas de modo geral, em todos os níveis. Nós estamos falando de empreendedores de baixa renda, microempreendedores, empreendedor de pequeno porte, média e grande empresa. E é estendido dentro desse programa, dentro desses treinamentos, a sensibilização das pessoas para despertar nela a vontade de empreender. É trazer a motivação, identificar qual é a vocação dessa pessoa para poder motivá-la a ser ingressada dentro do mercado de trabalho e participar do processo produtivo da economia. E isso é muito bom. Muitas pessoas que estão nessa condição, elas ainda não se encontraram. Então, a mudança de cultura é oferecer para essas pessoas o despertar empreendedor, para que elas sejam motivadas a ingressar no mercado de trabalho. Isso também está dentro do nosso plano. Candidato, vamos falar da perda de água em Ribeirão Preto, que é de quase 44%. A média é acima da média nacional, que é de 37%, e o recomendado pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional é de 25%. A gente está perdendo uma das melhores águas do planeta. A gente está aqui no aquífero Guarani. Como é que o senhor pretende reduzir essas perdas? Nós já identificamos esse problema dentro do Plano Municipal de Saneamento Básico, que muitas dessas redes de distribuição de água, elas não são mapeadas. 2, muitas redes de distribuição de água da cidade estão precárias, precisam ser substituídas. E nós temos métodos de alta tecnologia para fazer isso, que nós já trouxemos como referência para também fazer em Ribeirão Preto. Como, por exemplo, o método não destrutivo, para substituir esse encanamento que já está obsoleto e está vazando, e colocar um equipamento novo, mas sem ter aquela obra que para a cidade toda. Dá para fazer de forma cadenciada, abrindo pequenas lacunas para poder passar esse cano aí debaixo do asfalto, sem ter o impacto das obras. Agora, nós colocamos também a questão das redundâncias das bombas da distribuição de água. Muito do que é feito hoje na cidade de distribuição de água tem apenas uma bomba disponível, ou seja, não tem redundância. E acontece muito, e a gente tem percebido, deve estar faltando água em muitas pessoas que estão aqui nos assistindo, eventualmente um dia ou outro acaba faltando, quando não constantemente, como que é, por exemplo, aqui no Alto do Ipiranga, que a gente recebe assim muita reclamação. Até no Nova Aliança eu recebi também, o pessoal tem comentado muito conosco. E é porque muitas vezes aquela bomba para de operar, tem que fazer a manutenção dela, enquanto tem que fazer a manutenção e fazer o reparo dela, infelizmente a água não chega à sua torneira. E o que chega muitas vezes depois é o ar que está sendo cobrado, E a gente até gravou a respeito disso. Isso não vai acontecer. Nós vamos deixar sistemas de redundância, backup. Quando aqui, eventualmente, aquele equipamento parar de funcionar, outro imediatamente entra em funcionamento e a água chega na sua torneira. E é claro que fazer o dimensionamento apropriado dos reservatórios de água. A cidade cresceu, mas não se planejou. A gente precisa ter reservatórios suficientes para atender a demanda de todos os bairros. E isso é possível fazer, está dentro do nosso plano e será realizado. Isso, inclusive, é emergencial. Faz parte dentro de algumas das ações que nós vamos colocar dentro do nosso gabinete de emergência. Candidato, temos mais uma pergunta agora. A gente começa a falar de um tema que é bastante importante, que é a saúde. Quem participa com a gente agora é o Assis de Carvalho. O Assis é lá do Jardim Itaú. Eu gostaria de saber, se eleito o senhor Marco Aurélio, gostaria de mexer com a saúde, agilizar mais os postinhos, porque está precário. Seu Assis está fazendo um pedido já aí, Como é que vai ser essa situação no eventual governo do senhor com os postos de saúde, candidato? Olha, o senhor Assis, ele reproduz exatamente o que está acontecendo, a expectativa da população. Nós temos uma
quantidade de postos de atendimento interessantes, mas não estão sendo suficientes porque não estão tendo a gestão adequada para poder atender as pessoas. E as pessoas precisam ser atendidas. O que nós identificamos? Primeiro, ter mais médicos, mais profissionais de saúde, mais tecnologia, mais equipamentos disponíveis, mais suprimentos, mais tecnologia de informação e tempo disponível, que é o Multirão da Saúde, que esse é um projeto nosso, para zerar essas filas dos exames, para as pessoas serem atendidas de forma digna. Não ficar esperando horas a fio, mais de 12 horas, é um absurdo isso. E isso faz parte, inclusive, do nosso gabinete de emergência, é uma das ações que nós vamos resolver. E são os postos de saúde, as unidades básicas de saúde e unidade de pronto atendimento, 24 horas. Nós temos dentro do nosso plano de governo, ali na área de saúde, então, a implementação de 3 UPAs. A Ribeirão Verde, que vai atender todo o complexo Ribeirão Verde, que nós vamos dar continuidade à construção, mas não só isso, né? Colocar profissionais de saúde, tecnologia, equipamento, para que as pessoas não só vão até o local, elas precisam ser atendidas. Né? E é esse trabalho que precisa ser feito. A gente tem ouvido muito falar aí de HC. HC é importante, o governo do estado vai dar andamento e nós vamos estar junto com o governo do estado para que esse HC seja feito. Mas as pessoas precisam do atendimento próximo de casa e através das unidades de saúde. E são essas que são prioridade. Então nós vamos revitalizar cada uma delas, equipar cada uma delas, colocar gente para trabalhar para você. E é isso que precisa ser feito e é isso que nós vamos falar. Falei da Ribeirão Verde, tem a do Cristo Redentor, que é a unidade básica de saúde lá, gravei lá, inclusive conversei com as pessoas. Ali será uma unidade de pronto atendimento 24 horas para atender toda aquela região. E também conversei muito, e está dentro do nosso plano de governo, a unidade de básica de saúde de Bonfim Paulista, que será também unidade de pronto atendimento, porque não é só o distrito de Bonfim Paulista, tem todos aqueles condomínios e aquelas casas que ali estão e que têm disponibilidade para poder ser atendido rapidamente numa unidade 24 horas. Candidato, no primeiro turno eu pedi para os candidatos avaliarem os adversários. Dessa vez eu vou dizer aqui alguns temas, eu gostaria que o senhor me dissesse sim ou não se eles farão parte de uma gestão sua. Captação de água do Rio Pardo, sim ou não? Nós precisamos ter captação suplementar para eventuais faltas de abastecimento e isso é uma prática muito importante e a gente precisa trabalhar. Existe um estudo que já foi concluído, faz parte do plano e a gente vai precisar implementar sem dúvida. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, as OCIPs, na gestão municipal, sim ou não? Extremamente importante dentro do nosso plano. A gente tem aí os conselhos municipais formados pela sociedade civil organizada, entidades associativas de classe, você aí, a população, participando da gestão. Essa é uma gestão portas abertas, onde você vai trabalhar conosco, levando as suas demandas através do seu representante de bairro, da sua comunidade ou da sua entidade associativa de classe. É exatamente isso que a gente está trazendo para a gestão. É um processo participativo de tomada de decisão, porque, afinal de contas, a gestão pública tem que fazer e atender a expectativa do povo. E para saber o que o povo precisa, o povo participa conosco através dessas comissões. Parcerias público-privadas, sim ou não? Necessárias, importantes, nós temos percebido aí muitas parcerias público-privadas que têm dado certo, tem muita iniciativa privada disposta a dedicar o seu tempo, o seu know-how, o seu conhecimento em várias áreas, saúde, educação, saneamento, zeladoria, infraestrutura, meio ambiente, e elas querem participar e são boas pessoas e boas empresas e que tenho certeza que vai ficar em harmonia a sociedade de Ribeirão Preto com a participação de todos. Volta da ciclofaixa aos domingos na Maurílio Biagi, sim ou não? Acho interessante desde que isso não cause um problema de mobilidade, né? Sinceramente, a gente vai ter que trazer aí mais especialistas para poder entender o estudo, que tipo de impacto isso dá, porque tem muita gente reclamando já da mobilidade. É importante a prática de esporte, a gente vai valorizar, é importante que se tenha. Agora,
tem que entender como que poderia se harmonizar isso para que todos vivam de forma prática e harmoniosa na cidade. Candidato, a gente já está com 1 minuto e 25 para encerrar. Eu já vou pedir então para o senhor aproveitar esse momento para fazer as considerações finais. Tá bom. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez na Record, agradecer você novamente, gentilmente nos recebeu aqui, você que nos ouviu e que está percebendo que nós temos aí uma grande possibilidade de mudança, de uma inovação de uma gestão pública que vai trabalhar para você, que vai servir você. Diferente de tudo que aconteceu ao longo de décadas em Ribeirão Preto, nós temos a grande oportunidade hoje de fazer uma gestão participativa, honesta, dedicada, sincera, descolada de acordos politiqueiros, daqueles grupos que estão sempre dominando a gestão e que prejudicam em muito os serviços que não chegam até você apropriadamente. Nós temos bons históricos do Partido Novo que nós conseguimos conquistar, que é o caso de Minas Gerais, através do nosso governador Romeu Zema, e de Joinville, que tem hoje a melhor gestão municipal do Brasil, com 93% de aprovação, e nós vamos fazer isso aqui em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto será uma terra próspera e empreendedora, com você participando conosco. E é isso que nós vamos fazer. Eu peço para você, vote Marco Aurélio 30 prefeito e vamos mudar Ribeirão para uma prosperidade. Obrigado, candidato. Boa sorte. Muito obrigado. Encerramos essa etapa de sabatinas com os candidatos a prefeito de Ribeirão Preto. Esperamos ter ajudado você, eleitor, a fazer a melhor escolha no próximo domingo. Afinal, está em jogo a gestão da cidade para os próximos 4 anos. Nesta quarta-feira, começamos as sabatinas com os candidatos a prefeito de Franca. O primeiro a ser entrevistado é Alexandre Ferreira, do MDB. As entrevistas serão ao vivo no Balanço Geral, que começa às 10 para o meio-dia.